Olá, meu amado e minha amada, meu abraço a você em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus tem uma palavra para você. Ouça, tenha um pouquinho de calma. Não se apresse. Na vida nós precisamos ter calma. Escute. Salmo 3, versículos 5 e 6 diz assim a palavra de Deus: Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povos que tomam posição contra mim de todos os lados. Amém. Salmo 3, do 1 ao 2, vai falar da aflição de Davi mediante os seus inimigos. O cristão tem aflição, tá certo? Do 3 ao 4, ele vai falar dessa perfeita confiança que Davi tem em Deus. O crente tem que ter uma confiança plena em Deus. De 5 a 8, ele vai falar da fé de Davi em Deus. Vamos aqui ao versículo 5 e 6, aprender com essa palavra. Davi diz: deito-me e pego no sono. Essa expressão, ela define um coração que está em paz, que tem tranquilidade na sua alma. Deito-me e pego no sono. E isso demonstra, que nós vamos ver pelo texto a seguir, essa confiança plena em Deus. Amém? Trazendo isso para os dias de hoje, o mundo cobra da gente, né? Correria, as exigências e tal. A depressão é o mal do século e vai para a loucura, meu Deus. Isso é um fato, isso é verdade. Mas a condição aqui é que o salmista está nos ensinando e demonstrando assim que mesmo mediante as adversidades nós precisamos ter tranquilidade. E ele diz: deito-me e pego no sono. Essa confiança em Deus, ter certeza de que Deus cuida da minha vida pessoalmente, isso deve trazer e precisa trazer sossego, calma, tranquilidade à minha vida. Temos aflições? Certamente, mas aqui ao deitar-me, eu pego no sono porque tenho essa tranquilidade dada por Deus, por essa confiança em Deus. Amém? O Salmo 127 diz assim, tem um contexto do Salmo 127, vou ler o versículo 2 que diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Olha, em nome de Jesus, isso não significa que você vai ficar de braço cruzado, não. Aqui é a mesma condição, retrata a confiança que nós precisamos ter em Deus. Temos que trabalhar. Ele está falando aqui de coisa de desespero, você ficar aí alucinado, desesperado, sem ter nenhum tempo, sem sossegar a sua alma, sem procurar se acalmar, sem procurar ter assim uma compreensão de tranquilidade nesse mundo tão aflito e aflitivo, né? Então, eu estou dizendo isso para você porque isso não significa ficar deitado, não. Eu me levantei às 6 horas, ó, já fiz café, comprei ali pão, que ainda tinha uma granazinha, graças a Deus, tá certo? Já li aqui um texto, já fiz reflexão, já orei, e já lavei alguns pratos, já fiz um bocado de coisa. Então, isso aqui não significa você... E agora eu estou gravando aqui para você, para te abençoar, tá certo? O pastor tem uma vida normal, um ser humano normal, tá certo? Isso aqui não significa que você vai ser um irresponsável, não vai querer trabalhar, não. Ah, o Senhor me dá enquanto eu durmo. Não. Isso aqui demonstra a nossa confiança em Deus, assim como Davi teve e tem. Aí o versículo 5 vai dizer assim: acordo porque o Senhor me sustenta. Que coisa graciosa, né? Salmista, ele tem consciência de que o simples fato de acordar é porque Deus lhe sustenta, e isso ele tem como motivo de louvor a Deus. Você precisa aí, você já acordou hoje? Se você está ouvindo esse vídeo, você já acordou, você está respirando, a vida de Deus está em você. Então, o salmista diz: acordo porque o Senhor me sustenta. Então, ele tem essa confiança e essa segurança de que quem sustenta ele é Deus. O simples ato, o simples fato de acordar é um motivo de glorificar a Deus. É um motivo de se dar, de dizer: Senhor, muito obrigado. Tem gente que acordou morto, né? Brincadeira, Jesus, oh Deus.
Amém, Jesus. Vamos lá. Mas olha, o salmista diz isso: acordo porque o Senhor me sustenta. Isso é confiança em Deus, tá certo? O Senhor me sustenta, isso nos dá a demonstração dessa fé, assim, que o crente Davi tinha em Deus no seu contexto e que nós, como os genuínos crentes em Jesus Cristo, precisamos ter exclusivamente na pessoa bendita de Jesus, que é Cristo, que é Deus, é o Deus revelado através de Cristo, tá certo? Então, nós precisamos buscar essa compreensão e ter essa confiança, saber que é Deus que nos sustenta. Olha, Deus sustenta a todos. Tem uns que não se voltam para Deus e nem agradecem, e nem sabem que é Deus que lhe sustenta. Pensa que a vida está aí, que Ele aqui, que é o dono de si. Não. Um dia Deus vai cobrar a própria vida que Ele me deu e que Ele te deu. Nós precisamos pensar nisso. Mas aqui o salmista está demonstrando para nós, assim, e pensar no salmista, irmãos, ele é um homem, rei de Israel. Poderia dizer assim: eu sou o rei, quem manda aqui sou eu. Mas ele tem uma compreensão. Eu mando mesmo, assim, como rei, ele mandava mesmo, tinha autoridade, certo? Mas ele tem uma consciência de que o simples fato de acordar é um motivo de louvor a Deus, e ele sabe que acordou porque é Deus que o sustenta. Você está vivo porque Deus lhe sustenta, tem lhe sustentado. Não desperdice isso não, tá certo? O versículo 6 vai dizer assim: não tenho medo de milhares de povos que tomam posição contra mim de todos os lados. Primeira coisa, em todas as épocas, desde a antiguidade até o dia de hoje, quem está do lado de Deus vai encontrar opositores. Sempre foi assim, desde o Éden. Adão e Eva estavam lá, sossegados, tranquilo e calmo, né? Adão ali curtindo a floresta com os animais e com a sua Eva, aquela coisa maravilhosa, tá certo? Aí vem o inimigo e tenta, e a pessoa cedeu, Adão cedeu. Então, o salmista está dizendo assim: eu não tenho medo dos milhares de povos que tomam posição contra mim de todos os lados. Ou seja, guerra. No contexto de Davi, sempre houveram guerras, gente. Seja espiritual, seja guerra visível. E eu vou dizer a você, essa guerra visível de homem para homem, e briga entre si, Estado, nação por nação, tem uma ação sobrenatural do mal operando também, porque quem faz guerra é do mal. Defender-se, não. Ah, ofereça a outra face se bater na primeira, precisa entender o sentido disso. Eu já expliquei isso aqui, tá certo? Procure que você vai encontrar. Porque se bater, eu vou reagir naturalmente. Tem um outro sentido, oferecer outra face, tá certo? Então, não tenham medo dos milhares de povos que se posicionam contra mim de todos os lados. A história sempre mostrou que quem busca Deus vai encontrar opositores, visíveis e invisíveis, tá certo? Então, desde Adão e Eva, desde a queda de Adão, a alma do homem se corrompeu, e aí não tem mais paz, é briga, é confusão, um quer de um jeito, outro quer de outro. Então, naquele contexto, sempre foi, você olha a história do mundo, a história sempre foi as pessoas querendo conquistar e dominar sobre os outros, quando Deus nos criou para viver em harmonia. Por isso é que o crente genuíno, olha, independente de placa de igreja, meu irmão, em nome de Jesus, porque no dia que você estiver defendendo só a placa da sua igreja, eu digo: olha, você não entendeu o cristianismo de Jesus, não, tá certo? Porque no primeiro século nem templo tinha, tá certo? Se reunia debaixo de árvore, na beira do rio. Esse negócio de fundar uma igreja foi nós que inventamos, tá certo? Uma igreja templo, né? Tá certo? Mas olha, o cristão genuíno, ele não tem medo. Não tem medo das circunstâncias que nos cercam. Olha, o mundo mal está ao nosso redor. Se o mal pudesse, ele me matava. Ele me calava. Agora, ele não me cala porque Deus não permite. A minha vida está na mão de Deus. Só vai ter um fim, essa vida secular, humanamente falando, no dia que Deus quiser, porque Ele já me garantiu a eterna. A eterna não acaba mais porque Ele já me garantiu. Eu queria que você entendesse isso, porque quando o salmista diz não tenho medo, isso está expressando uma plena segurança naqueles que confiam no Senhor e creem nele. Quem confia em Deus vive pela fé. O salmista aqui está demonstrando a sua fé. Ele disse: eu não tenho medo. As nações estão aí, estão contra mim, mas eu não tenho medo. Por quê? Porque ele sabe que está
seguro nas mãos de Deus. Isso é importante a gente pensar sobre isso, tá certo? Eu não posso deixar de contextualizar, tá certo? Porque o crente genuíno, ele não tem medo em meio às adversidades. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso Brasil, na nossa nação, na nossa pátria amada Brasil, onde o mal está dominando, onde o mal está assim, olha gente, dividir, jogar um contra o outro, isso acaba em guerra civil, isso é satânico, tá certo? Como é que eu quero colocar uns contra os outros? Temos que nos unir. Não é questão de lado, desse, daquele, é questão se está certo ou errado. A gente precisa compreender essas verdades santas e graciosas. Portanto, estou dizendo isso para você, porque aqueles que confiam plenamente no Senhor não têm medo. Não tem medo de ser preso, não tem medo de morrer por causa do Evangelho. Morrer porque estava mentindo, roubando, distorcendo a verdade, pregando o Evangelho de maneira errada, pregando na sua conveniência, isso não vale, tá certo? Mas aqueles que estão vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho não têm medo do inimigo, por quê? Porque a nossa confiança está em Deus, tá certo? Você sabe disso que ao longo da história. E por que nós não temos medo? Eu vou ler um texto aqui em Mateus 10, 28, para dizer por que o cristão não tem medo das adversidades que cercam ao nosso redor. Sistema socialista, marxista, comunista, terrorista que está implantado no Brasil através de uma ditadura judiciária junto com o executivo, né? E parte do legislativo, está todo mundo macumunado com o mal. Por que o crente não tem medo e precisa se levantar contra esse mal também? Mateus 10, 28 diz assim: não tema os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nosso temor é a Deus. Não tememos, eu quero morrer? Não, eu vou morrer um dia fisicamente. Não vou morrer eternamente, isso é gracioso, porque já lhe ensinei isso, mas cabe falar aqui também. O nosso temor é a Deus, no sentido de respeitar a Deus. Nós não tememos os nossos inimigos, não. Colocamos eles diante de Deus e pedimos que Deus faça a sua justiça. É assim que nós estamos pedindo e orando pelo Brasil. Eu ouvi o pastor, vou dizer isso aqui porque esqueci o nome dele, é um branco, Cláudio Duarte, falando essa semana aí que a igreja tinha que se levantar. Meu irmão, eu estou aqui na Igreja de Cristo, no João 3, ensino aqui a igreja local, e quem quiser aprender, há muito tempo que esse governo é perverso, é mau, é maligno, é diabólico, e nós não tememos a ele no sentido de ter medo. Nós tememos a Deus e precisamos realmente nos levantar contra isso. E a igreja precisa se unir em torno disso. Tem pastores aí defendendo socialismo marxista. Você não se converteu, meu irmão. Você não sabe o que é cristianismo. Você nem leu sobre marxismo, você nem sabe. Você não sabe nem o que é o decálogo de Lênin. Então, nós precisamos realmente. Eu estou aqui, meu irmão, tenho orado por esse Brasil, não é de hoje, não. Faz muito tempo. E tenho ensinado. Espero que as pessoas aprendam. Não sou contra as pessoas, mas sou contra aquilo que é mal. E não tememos os nossos inimigos, sejam visíveis e sejam invisíveis. Nós não tememos porque, assim como o crente Davi tinha a sua confiança em Deus, o crente André tem a sua confiança em Deus. E eu espero que você confie em Deus também e abra seus olhos, porque o mal está ao nosso redor. A vida não acaba aqui não, ela é eterna, querido. E nós conquistamos a eternidade pela fé em Cristo. Mas vivemos aqui, enquanto estivermos aqui, precisamos ser arautos da verdade contra o mal que está aí tragando, inclusive, as nossas crianças. É terrível. Que Deus te abençoe. Eu quero ser como Davi. Não tenho medo dos inimigos ao nosso redor. Não tenho medo diante das adversidades. Porque a minha confiança, assim como o crente Davi, ela está em Deus. Aprenda isso. Confie em Deus, crê em Deus. Não vai na conversa de qualquer um, não. Deus te abençoe. Deus abençoe a nossa pátria amada Brasil. Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Temos culto hoje aqui às 18 horas. Rua Guarani, 1938A, bairro João 23, Fortaleza, Ceará. Vem aqui adorar a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E seja abençoado por Deus em nome de Jesus. Amém.